Boa noite, meus irmãos. O tema de hoje está no livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, no capítulo 32, Em Nossa Luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, Coríntios 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associação de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra acabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Através das epístolas de Paulo, ele transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus. Essas cartas ou epístolas, elas são denominadas pastorais, porque elas são dirigidas a um destinatário específico. E Emmanuel começa a nossa reflexão com esse versículo: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Que poder é esse que Deus me deu para edificação? Quando estou construindo e quando estou destruindo? Lembramos que para edificar, essas palavras elas se tornam muito maior do que simplesmente construir uma casa de tijolos. Nós não devemos entender então edificação e destruição de uma forma somente material. É muito mais além do que nós podemos pensar. E o maior recurso que temos para construir alguma coisa, esse recurso é o próximo. É aquele que está ao nosso lado, que nós conseguimos enxergar bem à nossa frente. E há sempre uma oportunidade às nossas mãos, né? Nos indicando aquilo que nós devemos fazer. E essa construção, ela é diária. Essa é a nossa verdadeira luta. Nós devemos procurar nos melhorar a cada instante, a cada ocasião que surgir à nossa frente, a cada obstáculo que nos é imposto ou que nós mesmos colocamos na nossa vida.
Precisamos então de conhecimento, e esse conhecimento vem das lições de Cristo, dos nossos objetivos aqui na vida terrestre. E isso tem que ficar muito bem claro para nós, principalmente porque nós reconhecemos o bom espírita pela sua vontade de se melhorar diariamente. Nós viemos para ajudar a construir esse reino, para ajudar o próximo e a nós mesmos, sempre com muita humildade. Essa deve ser uma grande virtude nossa. E um dos poderes que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, para que nós saibamos escolher da melhor maneira possível e dentro das nossas possibilidades, da nossa evolução, do nosso intelecto, da nossa moral. Assim, a gente consegue aprender de duas maneiras, através da dor e do Evangelho. Estes são os nossos maiores guias de aprendizado. Sendo assim, nós devemos nos associar somente com aqueles que desejam bem, aqueles que buscam sempre a verdade. Nós devemos analisar a nossa estrutura social, ou seja, aquilo que nós fazemos fora do nosso convívio familiar, e perceber tudo aquilo que nos faz mal, que nos arrasta, que nos puxa, que nos mantém presos ao mal. Nós devemos deixar tudo isso de lado. Nós devemos fazer boas escolhas e sempre dentro do caminho e dos exemplos de Jesus. Se nós analisarmos bem e conseguirmos enxergar, os primeiros a precisar dessa nossa melhoria é a nossa família, aqueles que estão sempre expostos ao nosso verdadeiro eu. Aos que ficam de fora, nós ainda conseguimos colocar uma máscara, sermos polidos, falarmos de uma maneira que não vá ofender. E aqueles que nos acompanham o dia a dia, eles sofrem, porque nós passamos a descontar tudo neles. Nós não temos isso de mentir e ser polidos, ser educados. Às vezes nós atropelamos e passamos mesmo por cima. Esse então deve ser o nosso primeiro passo, ser melhor em nossos lares, com os nossos familiares. Assim, nós estaremos preparados para nos doarmos e doar aquilo que nós temos de melhor para eles e também para os nossos companheiros de trabalho, aqueles companheiros de convívio do nosso dia a dia, seja onde nós estivermos. E a melhor forma de caminharmos é nos conhecermos. Nós devemos saber que o caminho será sempre dentro do Evangelho. Nós devemos colocar, então, as nossas paixões em algo útil que vá favorecer ao próximo, a nós mesmos, ajudar alguém ou algum necessitado de alguma forma. Nós devemos colocar os nossos recursos sempre para melhorar, ou seja, edificar e não para destruir. E se por acaso alguma coisa sai da linha, dos trilhos que nossos pensamentos estejam certos e nos contrariar, coloquemos em prática então aí os nossos ensinamentos. Nem sempre nós conseguimos, isso é verdade, passa a ser até muito difícil. Às vezes é mais forte do que nós, mas essa é a nossa luta diária. Uma luta diária. Saber o momento exato de fazer o que aprendemos
de mostrar que conseguimos mudar nossos pensamentos, que somos mais fortes que nós mesmos, sempre dentro dos ensinamentos do Evangelho, da verdade e dos exemplos de Cristo. É colocar os poderes que nos foram dados, as faculdades que recebemos do Senhor, sempre para edificar a obra divina. Sejamos então os trabalhadores da última hora em nossa existência. Nosso objetivo é nos iluminar, evoluir moralmente, e nos iluminando pelas leis de Deus, nós estaremos aptos a distribuir o bem e a levantar edificações em prol da seara do Senhor. Em todas as circunstâncias, nos é permitido escolher. Esse é o livre-arbítrio, um dom que todos têm. Que nós saibamos, então, fazer sempre as melhores escolhas. Nós não viemos aqui para destruir o que achamos imperfeito, e sim para ajudar o próximo e principalmente a nós mesmos. É até uma construção lógica, essa é a lei de Deus, e para nos aproximarmos dele, devemos ter cristalizados em nós os ensinamentos do Senhor. Mas ainda temos uma tendência de querer acabar com tudo aquilo que nos faz mal, que nos chateia. Enxergar o egoísmo e o orgulho dentro de nós e combatê-lo é a nossa luta diária. Que lutemos para desenvolver as virtudes que nos são apresentadas. Os primeiros passos a fazer isso é que nós renovemos a cada dia, sempre a caminho do bem. Que sejamos então luz para aqueles que ainda estão no escuro. Que usemos os nossos poderes para construir e que saibamos aproveitá-los da melhor forma possível. Lembrando então que nossa missão aqui na Terra é de amor. Que busquemos sempre com humildade, regidos pelas lições de Jesus, e guardemos então conosco as bênçãos de amor e luz que nos foram dadas. Meus irmãos, que todos tenham uma boa noite e que a paz do Senhor esteja conosco. Assim seja.